Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma semana de atividades na nossa disciplina Engenharia da Sustentabilidade. Estamos num momento de atividades, ou início de atividades, em que estamos já naquela fase de reunir os conhecimentos que nós desenvolvemos nas semanas anteriores. Então, a partir dessa semana, vocês vão perceber que estamos avançando para uma estruturação, digamos, mais robusta. Eu diria que estamos começando a nos capacitar, a partir dessa semana, para o objeto mais importante nessa disciplina e que tem um alinhamento assim, fantástico com a carreira de engenharia de produção, que é elaborar o projeto de sustentabilidade de uma organização e, ao mesmo tempo, a partir desta semana, vocês vão verificar que teremos condições de prestar contas por meio de relatório do que estamos, digamos, executando numa dimensão de um desenvolvimento sustentável, como abordamos nas semanas anteriores, uma sustentabilidade organizacional ou de processo, enfim, algo que exige uma prestação de contas por uma legislação, por uma imagem perante a sociedade, enfim, é um caminho para o engenheiro de produção. Assim como uma outra engenharia projeta um bem material, uma máquina, um edifício, um alimento, alguma coisa assim, nós temos na engenharia de produção a questão dos projetos de processo, dos projetos de processos organizacionais. Esse é o campo da engenharia de produção. E esses projetos de processo, ele acaba alinhando toda a estrutura organizacional. Então, esse é o nosso tema dessa semana, que nós estamos iniciando a discussão de indicadores e relatórios de sustentabilidade. Ou seja, o indicador de sustentabilidade, ele vai me dar a condição de verificação se o que eu planejei, se o que o projeto especificado prescreveu, se ele está indo no alcance que nós planejamos, né? Então, os indicadores, eles têm esse poder de se comunicar com o gestor e se comunicar com a parte interessada, interna ou externa, de como eu estou trabalhando a minha sustentabilidade, o meu projeto de sustentabilidade. E a reunião de todos os indicadores, de todas as dimensões, eu vou ter isso formalizado num relatório de sustentabilidade e a gente vai ver que temos vários caminhos na forma de relatório, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Para alguns, um é mais importante do que o outro. Isso tudo é um fato organizacional. Cada organização tem que trabalhar indicadores e relatórios de sustentabilidade à luz do seu ambiente de negócio, do seu público-alvo, ou seja, para quem ela deve prestar conta. Eu sempre digo que não basta só você ter um projeto de sustentabilidade, ter uma execução de sustentabilidade, você tem que comprovar que está fazendo as coisas de maneira certa e correta. Então, a primeira parte da nossa semana tem um foco, a gente vai trabalhar outras aulas nesse mesmo tópico e assim a gente vai fechar esse assunto. Então, estamos chegando no nosso quinto ponto. Como eu disse, todos esses anteriores nos ajudaram a ter uma massa crítica de conhecimento suficiente para que a gente pudesse agora entrar numa situação mais pontual, né? Porque essa situação de indicadores e relatório, ela precisa desse lastro aqui, porque senão eu vou projetar indicadores que eu não sei exatamente por quê e por que no planejamento isso foi contextualizado. Então, daqui até a nossa última semana, nós teremos situações, sem dúvida, de resgatar de forma acumulada, né, os conhecimentos. Não só aqui da disciplina, como eu já alertei em outras situações, mas creio que vocês estão sentindo que é necessário, sim, muitas vezes, voltar em conceitos lá de outras disciplinas, com uma aderência mais
digamos assim, ao conteúdo que estamos trabalhando. Então, o que está, digamos assim, no nosso plano mental aqui de trabalhar os indicadores é a questão da tridimensionalidade da sustentabilidade, o triple bottom line, como exploramos na semana passada. Cada dimensão dessas três, mais, digamos assim, que se encontra na maior parte dos relatórios e dos indicadores, cada dimensão pode e deve ser analisada em particular. Cada organização, cada ambiente de negócio, cada situação organizacional tem uma característica em cada uma das dimensões. Isso tem que ser respeitado, não tem receita única, né? É importante compreender que nenhum desses pilares pode ser analisado de forma completa, isoladamente. Se eu me dedicar muito a uma determinada dimensão, ser muito robusto com indicadores, é óbvio que o meu relatório de sustentabilidade ele vai ficar muito calcado numa dimensão só. É isso que nós queremos? É isso que a organização precisa para efeito de comunicação interna e para efeito de comunicação externa com as suas partes interessadas, né, comumente também se encontra na literatura como stakeholders. Se isso é a demanda, nada contra. Eu tenho que usar da questão de desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, na demanda em que o empreendimento, que a organização, que o negócio exige. Tá? Mas o aprofundamento isolado tem que ter uma causa muito explícita para que não fique no vazio de que eu não estou praticando sustentabilidade como se recomenda nas três dimensões. Então, nós vimos que, além dos três P's aí da sustentabilidade, o tripé, eu passo por questões políticas e culturais. E mesmo nas três dimensões mais divulgadas da sustentabilidade, eu vou ter sempre aqui uma característica de ter indicadores financeiros, indicadores quantitativos, que vão ter que expressar situações não quantitativas. Então, eu tenho sempre que trabalhar um conjunto de indicadores que tem ordem financeira e não financeira. Mas todo não financeiro, normalmente, tem que ser transformado num quantitativo. Por exemplo, o índice de satisfação da sociedade com a minha prática de sustentabilidade. Ela reconhece isso? Eu vou ter que traduzir, não é no sim ou não, mas quantos por cento, por exemplo, estão satisfeitos com o que eu chamo de engenharia da sustentabilidade da minha empresa, o meu projeto de sustentabilidade da minha empresa. Então, isso passa por fatores culturais. Cada região, cada ambiente tem a sua característica cultural. A questão política, né? Além das regras de sustentabilidade de ordem de leis nacionais, nós podemos ter em algum estado, em algum município, particularidades que envolvem um projeto de sustentabilidade diferente naquele estado em relação a outro estado, naquela cidade em relação a outras cidades até do próprio estado. Então, existe uma certa autonomia que, em alguns aspectos, um município pode legislar e que causa impactos ambientais, e esses impactos têm que ser previstos no meu projeto de sustentabilidade. Então, como que a gente definiria indicadores de sustentabilidade? A partir do conceito genérico de indicador, eu só estou adaptando o conceito genérico ao ambiente de utilização desse indicador. Então, um indicador de sustentabilidade, ele tem que ser o genérico instrumento que permite a obtenção de informação. O indicador é para fornecer informação se o que eu projetei, se o que eu fiz de processo de sustentabilidade, o que eu previ, está sendo executado. E se ele está sendo executado, que nível de eficiência, de desempenho ele tem alcançado? E é esse nível que vai me dar a informação de que se eu estou no caminho certo ou não. Então, se eu estou aplicando a sustentabilidade, o indicador, ele tem que ser atendido da sua forma genérica de
por ser um instrumento de gestão. Portanto, eu tenho que criar medidas e indicadores de sustentabilidade que devem ser um meio de criação de valor. Gente, indicador não é para criar confusão administrativa e confusão no processo de gestão. Eu tenho que ter indicadores, não porque é moderno, porque é bonito, porque me coloca num patamar de reconhecimento de gestão elevado. Não, isso é o lado de reconhecimento desde que gere valor. Então, indicador não é para criar confusão, é para criar valor no processo. E como eu crio valor no processo? Tendo a certeza que eu estou caminhando como eu projetei. Ah, mas e se eu não projetei bem? O indicador tem que te sinalizar que você não está indo bem no seu projeto. Porque a execução vai dizer alguma coisa que não bate com aquilo que foi planejado. Então, os indicadores, se forem burocratizar, formalizar o processo sem gerar valor, eles vão ser uma chatice organizacional. E eu creio que, como engenheiro de produção, vocês não podem, digamos, ficar expostos a essa situação de criar uma dificuldade porque isso aqui não está gerando valor. Então, principalmente aquele que tem a sensibilidade do retorno financeiro, por exemplo, o investidor, o capitalista, o dono do negócio, aquele que tem o poder do capital, se tem uma coisa que ele pode aplaudir, é as nossas iniciativas de sustentabilidade, desde que o capital esteja sendo remunerado. Então, esse ponto de utilizar corretamente os indicadores no plano da sustentabilidade tem que ser muito calibrado entre aquelas dimensões, o capital humano, o capital financeiro, o capital social, enfim. Isso tem que estar em equilíbrio, né? Porque se eu for para um lado só, eu tenho que ter uma justificativa muito boa para possíveis situações não desejadas. Então, a estrutura conceitual da medição de desempenho em sustentabilidade consiste em coletar todos os dados mensuráveis. Tudo que eu puder medir, tudo que eu puder mensurar, eu tenho que ter a discussão se essa informação é relevante. Então, no conceito de um fator crítico, né, de um fator que pode comprometer o projeto, e trazer esse fluxo, né, de executar, coletar a informação e comparar se o que eu executei tem alinhamento com o planejado, e aí essa situação de medição de desempenho ou indicadores de desempenho vai ficar muito alinhado. E quando eu tenho muitas informações, tenho vários interessados nessas informações, eu vou ter que preparar relatórios. Relatório que comprove que o meu projeto de sustentabilidade está adequado com a legislação, com o ambiente, com a tendência da sociedade, enfim, com todas as variáveis que eu tenho que atender e todos os públicos diferentes, internos e externos, que eu tenho que atender. Então, surge a necessidade de reunir essas informações na forma de um relatório. Então, o ambiente social e político, ambiental que nós vivemos na sociedade, clama por essa informação, pela transparência dessas ocorrências em torno de sustentabilidade, né? E aí eu tenho que me comunicar com essa sociedade interna e externa, que a gente conhece como partes interessadas ou os stakeholders, que são sinônimos, e esses indicadores eles têm que estar numa linguagem, embora eles muitos sejam de ordem técnica, mas tem que estar numa linguagem que esse público-alvo, que essas partes interessadas, conseguem entender. Então, o que são os relatórios de sustentabilidade? Na verdade, é um conjunto de indicadores em que eu vou reunir de forma agrupada, de acordo com as 3 dimensões lá do nosso tripé de sustentabilidades, ou outras dimensões que eu possa criar no escopo de sustentabilidade, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Eu posso ter que detalhar mais ou menos em cada uma das dimensões, e esse aprofundamento de detalhamento, como eu disse, vai de encontro à demanda que esta parte interessada, que essa sociedade que vive em torno da minha
atividade de negócio exige. É simples assim. Eu tenho que promover relatórios que se comuniquem com as partes interessadas. E não adianta a gente fazer só para o ambiente interno, que não serve para o ambiente externo, ou vice-versa. Então, quando eu tenho um bom relatório de sustentabilidade, eu consigo pelo menos esses três objetivos. Eu consigo alcançar várias situações de gestão com o relatório de sustentabilidade. Desenvolver uma estratégia de gestão voltada para esse futuro, né? Porque normalmente o planejamento visa alcançar situações no futuro. Eu vou ter informações consistentes para saber se o meu presente, os momentos de presente estão me levando a esse futuro desejado. Eu consigo melhorar o diálogo entre acionistas e outras partes interessadas. Então, o relatório é para se comunicar. Por isso que ele tem que ser bem editado, com textos de fácil entendimento, muitas vezes muito bem ilustrado, como a gente vai verificar nos relatórios que nós estamos recomendando vocês analisarem ao longo dessas atividades. Vocês vão aqui ver que existe um cuidado de efetivamente se comunicar. Evidentemente que eu não posso omitir riscos, mas também tenho que, do lado contrário, exaltar as oportunidades alcançadas. E se eu preciso educar dentro e fora do ambiente organizacional, os relatórios eles têm que ser uma forma de aprendizado e que busca, digamos assim, informar quem vai ter contato com esse relatório, até numa situação de melhorar o entendimento, mudar a mentalidade em relação a determinadas situações de agressão à dimensão social, à dimensão, digamos, ambiental, e o porquê, às vezes, de um retorno financeiro menor do que o esperado, alguma coisa assim. Ou seja, por meio da sustentabilidade, eu posso motivar as pessoas a fazer situações mais duras, como justificar situações mais duras adotadas. Então, os relatórios de sustentabilidade eles representam, portanto, algo que tem que ter interesse público. Não é só para o gestor. E se eu não tenho uma sociedade bem alinhada com a prestação de contas, é uma questão de tempo, né? E, ao mesmo tempo, as organizações podem se resguardar. Olha, eu não estou me omitindo. As informações que essa sociedade precisa ter do empreendimento, desta situação de agente econômico que sou, está aqui. E nós temos, sem dúvida, inúmeros relatórios, tanto gerados na engenharia, por meio da engenharia de sustentabilidade, como também na contabilidade. A contabilidade é muito rica em elaboração de relatórios de comunicação interna e externa. Ela se comunica por meio dos números registrados, os números financeiros, mas, digamos assim, a questão da sustentabilidade tem muitos, digamos, indicadores financeiros alinhados à justificativa do seu projeto. Então, temos muito a aprender também com os relatórios não estritamente financeiros da contabilidade. E aí nós temos como citação a demonstração de valor adicionado, o balanço social, as questões ambientais estruturadas de uma forma de um relatório contábil, enfim, temos bons aprendizados com o esquema de elaboração de relatórios da contabilidade. Então, as informações contidas nesses relatórios também podem auxiliar não só esses agentes mais próximos, naquele conceito de cadeia que nós já falamos, mas também as partes interessadas mais distantes da cadeia, como o caso, por exemplo, governos, né? Se ele está preparado em absorver o que o mundo real está produzindo, com certeza ele pode transformar essa informação em políticas públicas. Portanto, elaborar o relatório de sustentabilidade é a prática de medir, divulgar, prestar conta às partes interessadas. Só por isso, né? Não, que chique, na minha empresa eu tenho um relatório de sustentabilidade. E aí mostra aquilo no site e se publica como se fosse uma evidência de que é uma empresa boa. Lógico, o relatório pode ser muito bom, mas isso não quer dizer que ela é uma empresa boa para a sociedade, uma empresa boa como agente econômico, tá?
Então, só o fato de ter relatório de sustentabilidade não diz o que você efetivamente é. Você tem que comprovar o que é. Portanto, nós estamos aí concluindo essa primeira parte da nossa semana de atividades e esse é o momento em que nós, como dissemos, estamos nos preparando para avançar em situações aplicadas em torno de atividade de engenharia de produção. E entre essas atividades, como eu disse, está em você ter uma rede de indicadores a partir de um projeto de sustentabilidade que não precisa necessariamente ter sido desenvolvido por um engenheiro de produção, mas eu posso sistematizar esse projeto e ter indicadores e relatórios de sustentabilidade bem elaborados por um engenheiro de produção. Então, se aprofundem nas questões como a gente sempre pede, de estudo, e vamos nos preparar assim para a nossa próxima aula e as atividades dessa semana. Muito obrigado e até a próxima aula.